Vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de adoração. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, por todos que estão aqui. Nós te agradecemos, ó Pai, porque somos uma família. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pelo amor que temos um pelo outro. Nós te agradecemos, Senhor, porque aqui nós encontramos acolhimento, nós encontramos a presença do Senhor. Aqui nós estamos alegres. Senhor Jesus, gostaria de te pedir, se faça presente nessa noite. Aumente o nosso amor, aumente o nosso temor, nossa compaixão, nossa empatia. Coloque no nosso coração, Senhor, um desejo ardente em te buscar, um desejo incansável, que não se anula, que não se quebra, que não se acaba, um desejo de te acordar e te buscar, de ir trabalhar e te buscar, e dirigir e te buscar, e te louvar e te adorar em todo o tempo, em casa, no caminho, no serviço, na escola, em todo o tempo. Jesus esteja presente ao nosso lado, nos guardando, nos cuidando, Senhor. Esteja conosco, Senhor, que sua presença seja real, não somente neste culto, não somente nessa noite, mas que o Senhor esteja presente nas nossas vidas, o resto da semana, o resto das nossas vidas. Senhor, nós não sabemos quando o Senhor irá voltar, nós só sabemos que nós ansiamos isso dia e noite, porque não há lugar melhor do que a tua presença. Não há lugar mais favorável do que aquele lugar em que o Senhor está. Não há lugar em que nós nos sentimos mais alegres e felizes do que aquele lugar em que a gente sabe que tem o Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, faça morada no nosso coração. Senhor Jesus Cristo, esteja presente nessa igreja, nesse culto. Senhor Jesus Cristo, esteja lá no nosso lar, para que quando a gente chegue no nosso lar, o Senhor já esteja. Espírito Santo, esteja naquele lugar, naquele lar em que alguma pessoa da nossa família ficou, em que um esposo, em que um filho, em que uma esposa, em que pais ficaram. Senhor, visita esse parente, visita essa família, Senhor Jesus Cristo. Nós queremos para a nossa vida e para a nossa família restauração. Senhor, nós te pedimos cura, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor traga libertação, libertação de vícios, libertação de coisas, Senhor, que a gente está buscando e buscando mais do que a Ti. Nós te pedimos, Senhor, e nós te entregamos não somente aquilo que é ruim, mas até aquilo que é bom, mas que nós estamos colocando na frente de Ti. Que o Senhor seja prioridade na nossa vida, que o Senhor seja prioridade no nosso dia, que a Tua palavra seja prioridade no nosso pensar, nas nossas decisões. Espírito Santo, nos guie. Espírito Santo, nos ilumine. Senhor, que o mundo veja em nós algo diferente, que o mundo veja em nós uma luz, que o Senhor cresça em nós, que nós a cada dia diminuamos. Senhor Jesus Cristo, nos dê dons, mas quando o Senhor nos der dons, nos faça ter o dom de nos diminuirmos diante de Ti, que nós entregamos o nosso coração diante de Ti. E Senhor Jesus Cristo, me use para trazer mais pessoas para Ti. Me use para servir, me use para trazer alegria, me use para trazer cura, mas que o meu nome diminua, que o Teu nome seja engrandecido aonde quer que eu for, aonde quer que os meus pés pisarem, que as pessoas lembram, aquela é filha do Deus vivo. Eu vejo a luz do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, esteja presente no nosso meio. Te pedimos e te agradecemos, Jesus, em nome de Jesus. Senhor Jesus está aqui, igreja. E quando a gente fala isso, não é simplesmente porque é uma frase bonita, mas porque desde o ensaio nós já estávamos sentindo o Senhor aqui nessa igreja. Então, antes mesmo de você sentar nessa cadeira, o Senhor já estava aqui.
A glória do Senhor já era presente. Eu não tenho nem voz hoje, mas é o Espírito Santo que vai falar com cada um aqui nessa noite. Entrega o teu coração ao Senhor. Entrega o teu problema ao Senhor. Senhor, os meus pensamentos não estavam aqui hoje. O meu corpo não queria vir aqui hoje, mas eu vim. O meu coração eu te entrego, Jesus. Me usa, me cura. Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos por cura, Jesus. Tem alguém precisando de cura, Senhor, e nós te pedimos. Cura essa pessoa. Pelo poder do teu santo nome, Senhor, porque eu tenho fé que o Senhor é o mesmo de ontem. O Senhor é e o Senhor será eternamente. Alguma pessoa veio com alguma doença, algum problema emocional, o Senhor está te curando. Passe o culto agradecendo pela sua cura. Senhor, muito obrigada, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo e abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu
lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Senhor, nós estamos prontos, ó Pai. Nós somos, Senhor, como uma das virgens prudentes, que estamos com as lamparinas acesas, Senhor, com azeite de sobra, te esperando, Senhor Jesus Cristo. Nós somos a tua noiva, esperando o noivo, e Senhor Jesus Cristo vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, a tua igreja te busca, a tua igreja te espera, Senhor Jesus Cristo. A tua igreja te espera, Senhor. Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, Abra o teu coração, pode morar aqui, abra o teu lar. pode morar aqui. Tem fogo nos olhos,
Eu não imaginava que era lindo assim. A sua imagem resplandece. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Pode morar aqui, Senhor, no meu coração. No meu coração. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Pode morar aqui, Senhor. Dentro de mim, Senhor. Lá no meu lar, no meu emprego, Senhor, pode morar. Pode morar, Senhor. Pode morar, Senhor. Nós te esperamos, Senhor. Nós te esperamos. Nós queremos a Ti, Senhor, somente a Ti. Não há nada que nós queremos mais do que a Tua presença, Senhor. Não há nada do que ansiamos mais do que a Tua presença, Senhor. Só quero a Ti,
nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada, 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 nada. Uma vez que eu
nada além de ti. Eu renuncio o meu eu renuncio os meus prazeres, os prazeres deste mundo, os prazeres da minha carne. Eu renuncio o meu pecado, eu renuncio os meus desejos, eu renuncio o meu cansaço, eu renuncio o que não te agrada, eu renuncio o que não vem de ti, eu renuncio o que não provém de ti, eu renuncio o que não te alegra, eu renuncio, porque nada mais importa além de ti, nada mais, Senhor, e nada mais, Senhor, além de ti, nada além, só a ti, Senhor. Nesse momento, igreja, você pode vir aqui à frente e ofertar e dizimar a casa do Senhor, amém? No meio do louvor, você pode vir aqui à frente. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra e a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, maravilhoso, Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Glória a Deus. Liga não, viu, irmão? 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 2. Vamos falar um pouquinho sobre Elias, o profeta do fogo. Todos nós conhecemos Elias, não é verdade? Como profeta do fogo, aquele que desafiou os profetas de Baal. Todos encontraram, amém? Diz assim, do 2 ao 8. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te, e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Amém, Jesus, graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, ó Pai, nesta noite. Que a Tua presença, Senhor, seja real neste lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, fala aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. E não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo impedimento, Pai. Todo espírito de distração, tudo aquilo que possa vir contra, Senhor, a Tua verdade, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus? Glória a Deus. Queridos, todo mundo conhece Elias como profeta do fogo, né? Elias, o profeta que fez cair fogo do céu. Quando a gente fala Elias, a gente já lembra desse episódio. Mas, Elias, esse profeta, ele foi um homem tão extraordinário, tão ungido, tão cheio de Deus, tão cheio da presença de Deus, que ele é o único homem na Bíblia que o Espírito Santo teve o cuidado de pedir que se escrevesse a respeito dele, lá em Tiago 5,17, que Elias era homem comum, sujeito às mesmas paixões que nós, e orou e não choveu durante 3 anos e meio. Porque o Espírito Santo vai pedir que Tiago escreva que Elias era um homem comum. Porque os atos de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus, era tão grande na vida desse profeta, que se não fosse isso, nós poderíamos pensar que Elias era algo incomum, tipo um anjo, algo fora do normal. Mas não, o Espírito Santo diz: Elias era um homem comum, como eu e como você. Amém? E se Deus colocou isso na palavra dele, que ele era comum, qual o intuito de Deus através disso? Mostrar para mim e para você que assim como Deus foi na vida de Elias e operou na vida de Elias, ele pode operar na minha vida e através da sua vida. Amém? Deus pode operar através de mim e através de você, porque eu sou um homem comum
e você é um homem e uma mulher comum. Amém? E através dessa palavra sobre Elias, nós também podemos ver que existe uma coisa tipo, é incontestável, né? Dizer que a crise espiritual, os momentos de crise, eles não são somente daqueles que nós dizemos ou falamos que são fracos na fé, ou frios espiritualmente. Muitas vezes, assim como Elias que orou e o fogo desceu, não houve chuva, e logo após isso ele cai num momento de crise tão grande, tão profunda, que por pouco não abala a sua fé. Assim também tem homens e mulheres cheias do poder de Deus, cheios da presença de Deus, cheios dos dons espirituais, mas que muitas vezes caíram na fé. Caíram na fé. E a gente tem um senso crítico de dizer que aqueles que caíram na fé é porque não eram de Deus, não tinham chamado, era hipocrisia. Sendo que, na verdade, pode sim um homem que é usado, uma mulher que é usada por Deus, cair numa crise espiritual. Isso não significa que ele não era de Deus. Ele era de Deus. Eu não sei você, mas nem todo mundo acorda todo dia do mesmo jeito. Não é verdade? Muitas vezes nós acordamos cansados, desanimados, não é? Tem dia que você está lá em cima, tem dia que você está lá embaixo, isso faz parte. O problema é que muitas vezes a gente tem esse senso de julgar. Não era de Deus, era hipocrisia, né? E pronto. Sendo que muitas vezes nós podemos estar no mesmo barco, passando pela mesma situação. E o perigo é, nós não percebemos que nós estamos declinando muitas vezes na fé. Sabe por que nós não percebemos? Porque nós colocamos no piloto automático. Nós viemos no culto na quarta, no domingo, na escola bíblica, nós fazemos a nossa devoção, mas começa a virar um ritual. E quando nós vemos, nós estamos caindo, declinando espiritualmente. E o pior é que essas pessoas que caíram na fé, muitas delas, no longo desse tempo, muitas delas se suicidaram. Pastores se suicidaram. Pregadores, pessoas de louvor, pessoas que frequentavam a igreja. Há um tempo atrás, eu fiquei sabendo de uma pastora que ela pregou à noite. Ela pregou, ela ministrou, ela saiu da igreja, ela foi para a casa dela e se matou. Não faz muito tempo. E a gente fica com aquele pensamento, sabe aquela espiritualidade assim? Nossa, será que ela foi salva? Ao invés disso, a gente deveria pensar assim: o que fez com que essa pessoa tomasse essa atitude na vida dela? Qual foi o motivo que fez ela se matar, se suicidar, cair? Por que ela caiu? O que estava faltando para ela? Muitas vezes você olha para uma pessoa do seu lado, ou pregando, ou louvando, adorando, e você diz: essa pessoa é uma bênção, essa pessoa é de Deus, é um vaso de Deus. Deus até usa ela em milagres, mas você não sabe como que essa pessoa está por dentro. Às vezes ela está destruída. Às vezes um simples abraço, um aperto de mão, uma palavra, um ombro amigo, não é verdade? Mas a gente prefere dizer: não, ela não era de Deus, não tinha chamado, era hipocrisia dela, queria só se mostrar. E ela era de Deus, e ela não aguentou o peso, ela não conseguiu carregar o peso sozinha.
Elias, mesmo sendo usado por Deus grandiosamente, ele entra numa crise espiritual. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre Elias, antes do Carmelo. Antes do Carmelo, antes dos profetas de Baal. A gente não sabe muito a respeito de Elias. O que a gente sabe é que o próprio nome Elias significa Jeová é o meu Deus. E por si só o nome Elias já é uma declaração de fé. Porque quando Elias fala debaixo do zimbro, eu não sou melhores do que os meus pais, provavelmente ele estava falando assim, olha, meus pais morreram, provavelmente mortos por Jezabel. E naquele tempo o nome valia muito, o nome era a identidade da pessoa. Tanto é que Deus, quando fala sobre Abraão, ele passa para Abraão. Quando vai falar Sarai, ele passa para Sara. Jacó, ele passa para Israel, não é isso? Então o nome levava consigo uma identidade. E quando os pais de Elias colocam Jeová é o meu Deus, eles estão dizendo, nós não serviremos a Baal e nem a Azera, porque Jeová é o meu Deus. Amém? Glória a Deus. Elias nasceu na cidade ou aldeia de Tisbe. Tisbe, segundo consta, né, o historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que ficava na região das montanhas de Gileade. Segundo a Vulgata Latina, a Septuaginta, vai dizer que Tisbe ficava na região da Galileia, tanto é que era conhecido como Tisbe da Galileia. Independente de onde ficava Tisbe, se você procurar no mapa contemporâneo, você não vai achar. Porque ela sumiu, só apareceu nesse trecho da Bíblia. Independente de onde ficava, é a cidade onde Elias nasceu. E Elias tinha uma maneira de se vestir diferente, ele se vestia como um eremita do deserto. Ele se vestia com roupas de camelo e um cinto de couro. Roupa de um eremita. Tanto é que um rei estava doente e ele pede para os seus servos procurar os profetas, provavelmente os profetas de Baal, para saber se ele seria curado daquela enfermidade. Quando ele sai à procura dos profetas, eles se encontram com Elias. E Elias diz, volta e fala ao teu Senhor que ele não vai ser curado, ele vai morrer dessa enfermidade, ele não vai se levantar. Quando os jovens voltam para o palácio, o rei pergunta, por que voltaram tão rápido? Ele falou, nós encontramos um profeta. E ele disse que você não vai levantar e vai morrer dessa enfermidade. Duro, né? Ele falou, mas quem era esse profeta? Qual o nome dele? Ah, ele não falou o nome dele. Como ele se vestia? Ele se vestia com pele de camelo e um cinto de couro. Então o rei disse, então se trata de Elias, o tisbita, né? E Elias também tinha uma maneira peculiar de profetizar. Elias não falava como os outros profetas do Antigo Testamento, tipo, assim diz o Senhor. Não. Elias falava com maior naturalidade. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles entravam tipo num êxtase, num enchimento do Espírito, eles diziam, assim diz o Senhor, tal, 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 tal. Elias não, Elias falava, segundo a minha palavra, não vai haver chuva. E não havia chuva. Se eu sou homem de Deus, segundo a minha palavra, desce fogo do céu. E descia fogo do céu. Teve uns homens que foram capturar Elias, né? De 50 em 50. Chegou no morro, viemos capturar Elias. Elias falou assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E desceu fogo do céu, consumiu 50, veio mais 50. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E desceu fogo do céu. Quem é que vai querer capturar um homem desse? Não é verdade? Então Elias, o que nós sabemos sobre ele é mais ou menos isso. E que ele fazia parte de uma escola de profetas.
era uma EBD, né, Anderson? Ele fazia parte de uma escola de profetas, que vinha desde os tempos de Samuel. E essa escola de profetas, até Eliseu participou dessa escola de profetas, que quando ele desce com os jovens lá no rio, e o machado cai e ele faz flutuar, eram os profetas da escola de profeta. A escola estava crescendo, o lugar tinha se tornado pequeno, e eles iriam então aumentar a escola, né? Isso é o que nós sabemos a respeito de Elias. Mas Elias, apesar dos atos poderosos dele, ele aparece do nada, ele desafia Jezabel e Acabe e desaparece. Mas qual o cenário em que Elias vai aparecer em Israel? O que estava acontecendo em Israel que Deus levanta esse profeta com tanta autoridade? Qual era o cenário político e religioso de Israel? O cenário político era uma sucessão de reis ímpios, reis que não seguiram a Deus, reis que era um pior do que o outro. O rei que estava no trono nessa época era Acabe. Acabe era filho de Onri. A palavra vai nos dizer que Onri, ele foi e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Ou seja, Onri foi mal, pior do que o que antecedeu, pior daquele que antecedeu, aquele que antecedeu, né? E quando Onri morre, Acabe toma o trono. Quando Acabe toma o trono, a palavra de Deus vai dizer que Acabe foi pior do que todos eles juntos. A palavra de Deus vai dizer que Acabe fez aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, que ele não quis seguir os passos de Deus, as coisas de Deus, mas ele preferiu seguir os passos de Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão era o pai do paganismo. Jeroboão foi o homem que fez a divisão entre as tribos de Israel. Foi o primeiro rei das 10 tribos de Israel. Jeroboão levou o povo de Israel à idolatria. Porque com medo do povo de Israel ir adorar em Jerusalém, em Judá, em Jerusalém, ele fez 2 bezerros de ouro. Colocou um em Betel, no sul, e um em Dan, no norte. E ele disse para o povo de Israel: este é o Deus de vocês, o Deus que vocês devem adorar. Acabe segue os passos de Jeroboão e institui a idolatria em Israel. E como não fosse tudo, a palavra de Deus vai dizer que para provocar, olha só, para provocar a ira ao Senhor ou no Senhor, ele se casa com Jezabel. Para provocar. Provocar a Deus não é algo bom, não é verdade? Eu não ouso. Quem era Jezabel? Jezabel era filha de Etibaal. Etibaal era rei de Sidom. Etibaal significa filho de Baal. Filho de Baal. Esse rei, ele adorava a Baal e ele cultuava a Baal através de sacrifício de crianças. Se queimava crianças vivas no altar, cultuando a Etibaal, porque a Baal, por quê? Porque Baal era o Deus da vida, da agricultura, da vida e dos montes. Jezabel, filha de Etibaal, ela cultuava uma divindade chamada Azera. Azera era a deusa da fertilidade. O culto a Azera era feito através de orgias sexuais. Era feito através de orgias. Havia até relacionamento de pessoas com animais.
Azera, na mitologia sidônica, era mulher de Baal. Ou seja, era um casal lindo, né? Baal e Azera era um casal. Quando Acabe se casa com Jezabel, essa mulher vai trazer essa cultura para Israel. Ela vai trazer a idolatria para Israel. E junto com esses deuses, ela vai trazer 400 profetas de Baal e 450 profetisas de Azera para cultuarem e para prestarem culto a esses deuses em Israel. Em Israel, nesse tempo, o que aconteceu? Foram canceladas as festas, as 3 principais festas de Israel: Páscoa, Tabernáculos, Primícias. Não tem mais. Foram destruídos os altares do Senhor. Foram mortos todos os profetas de Baal, entre aspas, né? Não foram todos, mas todos que ela matou foram mortos. A maioria foram mortos, alguns não, porque Obadias escondeu eles, né? Na caverna, né? Então, o cenário era este. Era apostasia, afastamento de Deus, idolatria, né? Havia essa coisa moral por causa dessa divindade. E esse casal, apesar de tudo, eles também tinham um abuso de poder. Eles não aceitavam, não. Não existe abuso de poder no nosso país, não, né? Lá tinha abuso de poder. Acabe, ele olhou do palácio pela janela e ele viu uma chácara, uma vinha. E ele desejou essa vinha, e ele quis essa vinha. E ele mandou ver de quem era a vinha, era de Nabote. E ele foi para comprar essa vinha. Nabote falou assim: eu não posso vender a herança dos meus pais. Até porque a lei mosaica não permitia que uma herança fosse vendida a não ser para pessoas da família. Por isso ele não vendeu. E Acabe fica bicudo. E ele volta para o palácio, emburrado. E Jezabel chega e diz: o que está acontecendo? Ele falou: eu queria comprar a vinha de Nabote, mas ele não vende e tal. E ela dá um jeito de arrumar falsas testemunhas, mata Nabote e pega a vinha a preço de sangue. Então esse casal não aceitava um não como resposta. Foi nesse cenário que Elias entrou em cena. Quando havia muita apostasia, idolatria. Para ter uma ideia, a gente falou de Obadias. Esse rei, porque havia uma grande miséria, né? Esse rei, ele chama Obadias e ele diz: olha, eu vou por aqui, você vai por ali. A gente vai procurar água para os cavalos, para as mulas, né? Então ele estava mais preocupado com os cavalos, não que ele não deveria, né? E com as mulas, do que com o próprio povo. Se o povo está morrendo de fome, mas vamos achar água para os cavalos e para as mulas. E nesse cenário aparece Elias. E quando Elias aparece, ele já aponta o dedo para Acabe e ele diz o seguinte: segundo a minha palavra, primeiro ato profético de Elias, segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho em Israel, até que eu diga de novo. E não houve chuva. Mas qual a intenção de Elias falando contra a chuva? Porque Elias disse: não haverá chuva, porque justamente chuva. Baal não era o Deus da vida, da agricultura e dos montes? Então, Elias está dizendo: olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva. Se não tem chuva, não tem agricultura. Se não tem agricultura, não tem pastagem, não tem procriação. Porque no tempo da colheita, era feito culto a Baal, queimando crianças vivas, e orgias a Azera
para que Baal mandasse chuva, para que houvesse agricultura, prosperidade. Então Elias está falando, olha, não vai haver chuva. Ele está querendo dizer o seguinte: a palavra de um simples servo de Deus tem mais autoridade do que todos os deuses de vocês. Toda entidade maligna. O que Elias está falando, e que eu aprendo com isso, é que nós devemos usar da autoridade que Deus nos deu, porque nós temos autoridade. Nós temos autoridade sobre toda e qualquer entidade. O inimigo tenta dizer que não, mas você tem autoridade, você tem que profetizar. Bênçãos, palavras de vitória, não é verdade? Então, mais vale uma palavra sua do que qualquer entidade maligna, né? E Elias, ele mostra isso. Quando Elias fala, não vai haver mais chuva, Deus fala para Elias, olha, vá até o ribeiro de Querite, lá tem água, e eu já preparei os garçons, já tem os garçons preparados. Deus, quando Ele fala, e Ele dá uma direção, pode ir sem medo, porque Ele já providenciou tudo, amém? Deus pediu para que corvos levassem carne e pão para Elias. Corvo come carne, pão não. Eu queria saber aonde esses corvos arrumou pão. Mas arrumou e levou, né? Pão e carne. Deus alimentando o profeta. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus está entrando com provisão na sua casa. Deus direciona e Deus provê. Deus não deixa faltar. Pode estar crise econômica, pode ser o que for. Deus vai suprir. Deus vai prover. Deus não vai deixar faltar. Amém? Quando seca a água, ele vai até a casa de uma viúva. Deus fala assim, vai na casa da viúva, que eu já conversei com a viúva, e ela vai te alimentar. Hã? Que Deus maravilhoso. Direção de Deus. Segundo ato profético de Elias. Agora ele volta a falar com Acabe. E ele diz, pega os 400 profetas de Baal e os 450 profetisas de Azera, leva eles no Monte Carmelo, e lá nós vamos fazer a prova e ver quem é o verdadeiro Deus. Aquele que responder com fogo é Deus. Hã? E é feito isso. São reunidos todos os profetas de Baal, de Azera, são levados no Monte Carmelo. Elias vai no Monte Carmelo, e ali vai ser feito um desafio. Ali é o monte ou o lugar da decisão, para ver realmente quem é o verdadeiro Deus. Todo mundo conhece a história. Esse pedaço é fácil, né? Hã? Esse pedaço é fácil. Quando Elias sobe no Carmelo, ele vai preparar um altar para Deus, porque os altares do Senhor estavam quebrados. Os altares de Baal ainda estavam de pé, mas os altares de Deus não, foram todos quebrados. E ele pega 12 pedras, tem alguma tradução que diz que são 12 pedras brutas, para fazer o altar. Por que Elias está profetizando para Israel, que são 10 tribos, não é Judá e Jerusalém, não é Judá e Efraim? E ele pega 12 pedras.
se Israel é 10 tribos. É uma coisinha legal, né? Primeiro, eu vejo que para Deus responder, é necessário reparar o altar. Segundo, eu vejo que para Deus responder, não pode haver divisão. Deus conta com 12 tribos. Ele não separa as tribos. Tem que haver união. E aí Deus vem com resposta. Aí Deus desce com fogo. Hã? O altar de Baal está preparado. Segundo alguns historiadores, abaixo desses altares tinham algumas valas, onde eles colocavam azeite. Para quê? Para que quando houvesse um ritual, quando fosse fazer um ritual, queimar criança, alguma coisa, no momento em que eles estavam em êxtase, alguém vinha e colocava fogo no azeite. Para pegar fogo. O altar tem que ter fogo. Quando chega na hora de Elias fazer com que venha a resposta de Deus, o que ele pede para que venha? O que ele coloca no altar? Água. Água. 3 vezes ele manda encher de água. Água, água, água. Molha tudo a lenha, molha o holocausto, molha as valas, enche tudo de água. Por quê? Elias vai dizer assim, olha, o nosso Deus, Ele não precisa de situações adversas para operar o poder dEle. Ele não necessita de azeite, nem que ninguém ponha fogo. Ele é um fogo consumidor. Amém? Ele é um fogo consumidor. Glória a Deus. Arrepiou, irmão, de verdade. Arrepiou de verdade. Então eles estão com os altares preparados. E eles falam, começa por vocês. E os profetas começam a invocar Baal, para que Baal responda com fogo. E invoca Baal, de manhã até o meio-dia. E nada de resposta. Eles começam a se retalhar, a sangrar, e nada de resposta. Mas você sabe o que eu acredito? Lembra Moisés? Quando Moisés jogou o cajado no chão e transformou na serpente? Lembra? Os feiticeiros não fizeram o mesmo? Eu acredito até que aqueles profetas acreditavam que eles poderiam ter uma resposta de fogo. Mas Deus estava cerrando o céu, amarrando os demônios, falando, com fogo vocês não respondem. Com fogo vocês não respondem. Não responde. Deus amarrou tudo o demônio, falou, vocês não vão responder. Vocês não vão se manifestar. Aí chega 3 horas da tarde, Elias fala, agora chega. Porque meio-dia ele zombou deles, né? Grita mais alto. Talvez ele esteja viajando. Talvez ele esteja dormindo. Né? Pode ser que ele esteja ocupado. Meio-dia. 3 horas da tarde, Elias fala, agora chega. Agora é comigo. E Elias só faz uma oração simples. Depois de toda a água, depois, né? Ele só faz uma oração simples. Ó Senhor, para que saibam que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. E o fogo desceu. E o fogo desceu como resposta, ao qual toda a nação se ajoelha e começa a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O maior avivamento entre o povo de Israel. Só teve outro avivamento nessa magnitude quando o povo de Israel, no êxodo que saiu do Egito. Quando Israel ainda não era nenhuma nação, era um povo hebreu. Era o povo hebreu. Era o povo hebreu. Foi o maior avivamento. Elias agora estava no auge. Elias falou, agora a nação entendeu.
Agora sim, peguem os profetas de Baal e matem. Façam o que a lei manda. Eles foram e mataram os profetas de Baal. Acabou. Acabou a idolatria. Acabou. O povo se converteu, o povo avivou, o povo está em júbilo. Acabou. O que acontece agora? Acaba e volta para o palácio e vai comer. Elias vai para o monte orar. Elias vai orar para que haja chuva. A diferença entre um homem de Deus e um homem carnal é essa. Quando há um avivamento, quando há uma manifestação do poder de Deus, o carnal sai e vai comer, vai, voltar para a vidinha dele. O espiritual vai orar. E Elias vai orar para que Deus mande chuva novamente. Sabe como ele ora? Com a cabeça entre as pernas, entre os joelhos. Posição em que as hebreias davam a luz. Posição em que as hebreias davam a luz. Tem horas que para gerar o milagre dói, irmão. Tem hora que para chegar o milagre dói. Mas ele chega. Ele chega. Elias fala para o moço, vai ver se tem alguma manifestação de chuva. O moço vai, olha para o mar, fala, nenhuma. 2 vezes, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª vez, ele diz, eu vejo uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem, não é assim, é um punho. Ele diz, vai e avisa Acabe que vem vindo forte chuva. Sabe, muitas vezes Deus nos mostra coisas pequenas. Mas quando nós olhamos elas com fé, crendo no que vai vir, vem uma grande chuva. O milagre é grande. Jesus falou assim, se vocês não conseguem ser fiéis nas coisas pequenas, como eu vou colocar vocês sobre as grandes? Se a gente não é fiel no pouco, como eu vou te colocar no muito? E agora Acabe e volta para o palácio. E ele chega no palácio e ele conta para Jezabel tudo o que aconteceu. A matança dos profetas. E Jezabel manda um mensageiro para Elias. Porque até agora estava tudo lindo, maravilhoso, né? Só poder, só glória, manifestação de Deus. Tudo lá em cima. Mas até que chega o mensageiro. E quando o mensageiro chega, ele fala para Elias, Jezabel manda dizer, faça-me os deuses e outro tanto mais, se amanhã a esta hora você não estiver como um deles, ela vai te matar. Elias pega essa palavra e fica com medo. Ele foge. Elias vai ter uma crise espiritual. Ele sai do topo para o vale. No capítulo 18 você vê Elias com manifestações poderosas de Deus. No capítulo 19 você vai ver Elias caindo espiritualmente, caindo numa crise profunda. Caindo numa crise profunda. Sabe quais os sinais da crise de Elias? Só para ver, olha, irmão, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É 10:50. Elias cai numa depressão muito grande. Ele cai numa crise espiritual muito grande. Primeiro sinal, frustração. Elias ficou frustrado. Por quê? Porque houve a manifestação. Mas depois da manifestação, depois do avivamento, depois de toda a glória, de todo o poder,
cada um voltou para sua casa. Continuou tudo igual, nada mudou, nada mudou. Elias pensou, agora o povo vai se converter, agora o povo vai se voltar para Deus. Não! O povo voltou para sua casa e continuou tudo do mesmo jeito. É como se fosse um culto maravilhoso aqui, Deus manifestou a sua glória, o céu desceu na terra. Você pulou, você fez aviãozinho, você falou em línguas. E quando você sai daqui, você chega na tua casa e está tudo igual. Nada muda. Frustração. Segundo sinal da crise de Elias, medo. Medo. Ele sentiu medo de uma mulher. Tá certo que essa mulher era o capeta em vida, né? É Jezabel. Elias andou um dia e uma noite inteiro fugindo dessa mulher. Ele andou mais de 100 quilômetros. Praticamente 160 quilômetros. Fugindo de uma mulher. O medo faz a gente perder a visão. Faz a gente perder a direção. O medo faz você sair do propósito. O medo faz com que o seu inimigo seja potencializado. Você faz com que ele seja grande. Lembra o gigante Golias, que o povo de Israel, 40 dias, ele vinha e desafiava os soldados de Israel. Eles tinham medo. O medo, quando você tem medo, você potencializa o seu inimigo. Elias ficou com medo de Jezabel. E ele fugiu. Terceiro sinal de Elias, da crise de Elias, desânimo. Ele se sentiu desanimado. A ponto de chegar debaixo de um zimbro e falar: Senhor, basta, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele pediu a morte. Pedir a morte não é querer a morte, irmão, não é querer se matar, tá? Tem muita gente que já teve vontade de morrer. E teve alguns que já teve vontade de se matar também. Mas ele falou: basta, eu não aguento mais. É o peso, desânimo. Ele estava em exaustão. Quando eu falo essa palavra exaustão, eu lembro do cavalo. O cavalo estava tão exausto que ele não conseguia mais seguir em frente. E o cara corta as 4 patas do cavalo. Porque ele não conseguia mais andar. Elias estava em exaustão. Ele estava num grau tão grande de desânimo, de depressão, que ele não queria mais viver. Você nunca se sentiu desta forma? Sabe aquele dia que você acorda assim, você não queria nem acordar? Você acorda e fala: nossa, acordei. Você abre o olho e fala: eu não tenho vontade de levantar daqui. Eu queria continuar dormindo. Ele estava num estado de crise, de depressão, de exaustão muito grande. Realmente não vai dar para terminar. Na próxima a gente termina. Amém? Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus, a gente continua. Palavra poderosa, igreja. Que o Senhor derrama fogo hoje aqui também. Amém? Posso ficar de pé.
Sou teu templo, teu sacrifício, no teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, no teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Fogo do Senhor, caia fogo do céu, Senhor, caia fogo do céu, caia fogo, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Amém. Nós já vamos encerrar. Mas eu sei que tem pessoas que estão doentes. Sei que tem pessoas que têm alguém da sua família que precisa se converter ainda. Tem pessoas aqui que o pai ainda não se converteu, que a mãe não se converteu, que irmãos ainda não se converteu, filhos ainda não se converteu. Tem pessoas aqui nesta noite que estão doentes com uma enfermidade, já com diagnóstico médico. E a nossa oração é que Deus venha fazer cair fogo do céu. Então todos nós que estamos aqui, nós vamos cantar esse refrão como um ato profético. Amém? Como um ato profético. Caia fogo do céu, porque a oração de Elias era: Deus, caia fogo do céu, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Amém? Então nós vamos cantar com fé, declarando: Deus, caia fogo do céu, queima a doença, queima a enfermidade, mostra para esse povo, mostra para minha família, mostra para meus parentes, mostra para os médicos.
Deus, caia fogo do céu, queime esse vício, queime essa prisão, mostra para esse povo, mostra para o diabo que eu sou de Deus, aleluia. Fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Que há Deus em Israel. Que há Deus em Israel. Que há Deus na sua casa. Que há Deus aqui. Há Deus aqui nessa noite. Há Deus aqui nessa noite. Há Deus em Israel. Há Deus em Israel. Há Deus aqui nessa noite. Há Deus aqui. Eu posso sentir. Há Deus aqui. Há Deus aqui, Senhor. Transforma, cura, mostra pra Israel que há Deus aqui. Há Deus aqui. Há Deus aqui. Mostra pra Israel, pra Israel. Há Deus aqui. 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 Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel.
Israel está aqui. O Deus de Israel está com você. Amém. Aleluia. Pai, obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa. Obrigado pela noite de ontem, Deus. Obrigado a Deus por cada pessoa também, Pai, do Ministério de Louvor, Pai. Nós colocamos a Tua bênção, a Tua direção sobre a vida deles. Vai tirando os impedimentos, os embaraços, as investidas de Satanás contra esse ministério. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Grande, Pai, é o Senhor, Pai. Colocamos diante do Senhor, Pai, a diretoria, o diaconato, a ação social, os líderes, ó Pai, de ministérios. Repreendemos toda a força contrária do mal, em nome de Jesus, Pai. Colocamos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Caia fogo do céu, Pai, sobre as nossas vidas. Caia fogo do céu em nós, Pai. Queima o nosso altar, Pai. Queima todo tipo de impureza, todo tipo de fraqueza, todo tipo, ó Pai, de desconfiança, qualquer tipo, ó Pai, de discórdia. Queima, ó Pai, no nosso altar, Pai, em nome de Jesus, qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de falsidade. Queima no nosso altar, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, Pai. Queima, Pai, em nome de Jesus. Queima, Pai, em nome de Jesus, Pai, na vida dos membros dessa igreja. Tudo aquilo, Pai, que não é de Ti, Pai, queima em nome de Jesus. Queima no nosso altar, Pai. Nós somos o altar do Senhor, Pai. A Tua palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Altar do Senhor, Pai. Onde o Senhor quer manifestar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que prevaleça o Teu amor, Pai. Que prevaleça a Tua vontade, o Teu governo, o Teu domínio, a Tua justiça, Pai, em nós, na vida desta igreja, Pai, em nome de Jesus. Obrigado a Deus, obrigado, obrigado, Pai. A nossa palavra, Pai, é gratidão ao Senhor, Pai. Repreendemos, ó Pai, a doença, ó Pai, que está passando, ó Pai, a mãe da Lília, que ela não pôde vir para a igreja, que está lá junto com a mãe. Pai, suspeita de trombose, já foi orado, ó Deus, nós queremos reforçar em oração, Pai. Suspeita de trombose, Pai, nós oramos, Pai, que o Senhor, Pai, purifica aquele sangue, Pai. Tira toda a coagulação, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Laura e a Rosângela que estavam vindo para cá e houve um acidente no carro. Por isso, ó Deus, não puderam vir para cá, Pai. Mas eles estão guardados por Ti, Pai. Foi só danos materiais. Mas, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, porque todos nós estamos sujeitos, ó Pai. Hoje mesmo à tarde, Pai, também tive um acidente, o meu carro com uma moto. Graças a Deus também nada de mal aconteceu, Pai. A não ser alguns arranhões do motoqueiro, ó Pai. E algumas avarias na moto. Mas em tudo, ó Pai, nós damos graças ao Senhor, Pai. Porque o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor protege. E sabemos, ó Deus, que grande é os Teus planos. Grande é o Teu projeto que o Senhor tem para cada um de nós aqui, Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, para enxergar o Senhor. Que a nossa mente seja renovada dia a dia, como diz a Tua palavra. Renova a vossa mente, não se amoldoa a este mundo, mas renova a vossa mente dia a dia, em nome de Jesus. Todos nós, ó Pai, estejamos protegidos com a armadura do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que assim seja, ó Pai. Grande é o Teu amor para nós, Pai. E o grande amor de Deus, o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. Que a unção e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e para sempre. Em nome de... Shalom, Deus te abençoe.